vida, tá? Permaneçam em oração. No sábado, nós tivemos um momento de evangelização das crianças com a APEC. Foi um momento muito bom, onde até os adultos, os pais que estavam acompanhando, aprenderam muito, não é verdade? Então, assim, invista, gente, nesses momentos, no seu filho, na sua criança, invista. É um momento que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de apresentar a Jesus aos nossos filhos. Não, hoje de manhã até falei aqui, não tem essa história, filho de crente, crente é, não. A gente tem que evangelizar os nossos filhos. A gente tem que discipular os nossos filhos. Então, não deixe essas oportunidades passar na sua casa. Agarre elas. Abrace o ministério infantil, abrace o ministério dos juniores. Seus filhos, eles precisam entender, conhecer e vivenciar a palavra de Deus. Leve eles a esse caminho. Amém? Bom, nas terças-feiras, nas segundas, né, a gente tem o Tadel com os líderes, via Zoom, tá? Então, todas as segundas, líderes de células têm essa reunião de treinamento avançado de líderes. Nas quartas, quintas e sábados, nós temos as nossas células. Quem participa de célula aqui, levanta a mão. Quem gosta de estar em uma célula aqui, levanta a mão. Amém. Então, se você ainda não participa de uma célula, se você ainda não sabe qual é a célula mais próxima da sua casa, nos procure. Participe desse momento de comunhão, nesse momento de aprendizado da palavra de Deus. Amém? Na sexta, sábado e domingo, nós teremos o Fire Conference. Vem aqui, Carlos, falar para nós como que será esse evento. A paz do Senhor, amém, igreja? Povo animado, hein? Lembra que na semana passada o pastor Jefferson chamou todo mundo aqui para falar o Fire Conference? Lembra? Quem estava aqui? Todo mundo, né? Então, meu irmão, todo mundo é do Fire agora, amém? Então, queridos, sexta-feira começa a nossa conferência, Fire Conference, o tema inconformados. Nós não estamos conformados com o rumo que a juventude no Brasil tem levado e nós queremos levar um posicionamento diferente para que os jovens rompam e cresçam para a glória do Senhor. Amém, queridos? Então, eu convido você, sexta-feira nós temos convidados aqui, vamos ter louvor e palavra de fora. Tem um proletor internacional aí que vai vir, né? Cadê o Fire aí? Sábado também nós temos uns amigos convidados que estarão aqui com louvor e palavra. E domingo também. Então, queridos, venha. O evento é para quem tem de 12 a 99 anos. Quem tem de 12 a 99 anos aí? Ixi, muita gente, hein? Glória a Deus. Então, queridos, espero você. Fire Conference, inconformados. Você faz parte disso. Conto com você. Queridos, nos ajude. Venha mesmo, venha conhecer. Venha estar somando, venha assistir, venha receber mais de Deus. Serão dias de derramar da presença de Deus, do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E complementando nosso aviso, você que comprou camiseta do Fire, levanta a mão aí, quem comprou camiseta e não recebeu. Chegou teu dia, querido, a camiseta está aí. Procure a gente no final do culto. Já é para você vir sexta-feira com a sua camiseta, amém? Pastor, eu vou lançar... Hã? A da senhora está ali, já te esperando, ó. Já vou lançar mais um desafio. Só mais um, tá, pastora? É por isso que eu amo essa pastora, gente. Ela é pastora foi minha líder há tantos anos, né? Glória a Deus. Queridos, olha só. Quarta-feira eu quero lançar um desafio para todos vocês. Quarta-feira vai ser a quarta Fire. Tire uma foto com essa camiseta do Fire ou com a camiseta branca do Fire e poste no seu Instagram e marque o Fire, amém? Posso contar com sua ajuda? Então, quarta-feira é quarta? Obrigado, queridos. Espero você sexta-feira. Já vou dizendo que lá em casa vai ter a selfie da família, porque até a Cecília ganhou a camisa do Fire. Amados, dia 20 de agosto,
nós teremos o Love na Roça. Quem aqui já foi casal para o Love na Roça? Levanta a mão aí. É bênção, não é? É top, não é? Comida boa, não é? É muito bom, gente. Love na Roça é bênção pura. Momento de comunhão entre os casais, momento de comilança, tudo de bom, né? Brincadeiras. Então, sim, é um momento muito legal separado para os casais. E casal de namorado também está liberado para participar do Love na Roça. Então, você, casal, que queira ter esse momento especial de muito aprendizado também na presença de Deus, o Love na Roça será dia 20 de agosto, num sábado, tá? Às 8? Às 8 horas. O valor é R$ 80 por casal. E aí pode se dividir em 2 vezes, R$ 40. Ah, gente, tá bom, hein? Tá bom o preço, hein? A gente gasta R$ 80 num casal. E é só essa semana que pode dividir em 2. Depois não pode dividir mais. Então aproveita, procura a Flávia, o Adeildo, Maria e o Luiz, para que vocês venham fazer a inscrição de vocês. Amém? Pastor Jefferson. Se eu esqueci de mais algum aviso, ele já vai falando. Vamos estender as nossas mãos aqui. Pastor. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a vida do pastor Jefferson diante da tua presença. Pai, usa o teu filho como instrumento, Senhor, para ministrar em nossos corações. Que o abrir e fechar da boca do teu filho, ó Pai, sejam as tuas palavras para o nosso coração. Que ele venha diminuir, que tu venhas crescer. Derrama as tuas bênçãos, a tua unção sobre a vida do pastor Jefferson, para que ele venha transbordar para todos os cantos e que venha nos atingir, ó Pai, da tua unção, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, graças a Deus. Estamos aí vindo de uma semana de fé, como a pastora Daça estava falando aqui. Tivemos na vigília na sexta-feira aqui um grupo de 40 pessoas orando, entregando os 21 dias de jejum, de oração. Foi maravilhoso, um tempo tremendo, agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus fez e aquilo que Deus fará. Trago um abraço da minha esposa, a pastora Cris. Ela está na UTI ainda, mas hoje está bem melhor. Então hoje era para ela ter saído da UTI, mas domingo, né? Às vezes é difícil os médicos irem domingo. E aí, a cirurgia foi uma bênção, graças a Deus. O Senhor preparou tudo assim. A gente viu em cada detalhe, sabe, a mão poderosa do Senhor. Sofreu muitas dores, né? Porque o pós-cirúrgico é muito dolorido, muito dolorido. Tirou uma parte do pulmão direito e está se recuperando. Graças a Deus está bem, está lá na UTI agora, mas é uma UTI humanizada. Então já levei o celular para ela, né? Ela fica sempre com acompanhante. Eu cheguei de lá hoje de manhã e ela está lá cultuando a Deus juntamente conosco. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus e agradeço a todos os irmãos as orações. Peço que continuem orando, né? Mas agradeço a todas as orações, porque realmente o Senhor deu uma grande bênção. Amanhã ela deve sair da UTI, talvez já até venha para casa para terminar essa recuperação em casa. Então eu louvo muito ao Senhor. A gente tem recebido muitas manifestações de carinho. Tem alguns irmãos que mandam mensagens, eu demoro a responder, porque às vezes são muitas mensagens, às vezes eu estou no hospital, mas eu agradeço a todas as manifestações de carinho, de amor, e o apoio, as orações. Irmãos, eu creio de verdade no poder da oração. Quem crê no poder da oração, diga eu creio. Aleluias, eu creio no poder da oração. Eu creio, o Senhor preparou tudo, até a UTI que ela ia ficar, aquela UTI geral, ela não ficou, ela ficou na UTI humanizada, que é uma espécie de um quarto, que a acompanhante fica junto também. Então o Senhor preparou tudo, graças a Deus hoje ela já está bem melhor, já está se alimentando, já está ficando em pé, já está sentando, caminhando no quarto, e eu creio que é só mais um dia, talvez 2, e eu creio que ela virá logo para casa, e logo estará conosco também glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus aqui juntamente conosco. Amém? Glória a Deus.
Sexta-feira, já foi falado aqui, você não pode perder. Sexta-feira eu estou com meu coração cheio de expectativa, porque toda a igreja, irmão, está convocadíssima para estar aqui na sexta-feira, às 8 horas da noite, na conferência Fire. Então, você não pode ficar de fora. Sexta-feira, estou com meu coração cheio de expectativa. Amém, irmãos? Então venha, né? Momento de palavra, momento de adoração, momento de você se derramar, momento da gente mergulhar mesmo na presença do Senhor. Eu lembro que a última conferência Fire, não sei se os meninos estão, se eu estou errado, me lembrem aí. A última conferência Fire foi num domingo que antecedeu o fechamento das igrejas na pandemia, foi? Foi no dia que antecedeu. Então foi no domingo, quando foi no outro domingo não teve culto mais. Então foi a conferência, a última conferência que teve, e naquele domingo, o pastor Paulo estava aqui já. Aquele domingo, Deus derramou de uma forma assim extraordinária na nossa vida. Foi um tempo sobrenatural de Deus. Acho que o Senhor falou assim, né? Eu vou injetar aqui na vida deles, que eles vão precisar para 3 meses ficar, né, aqui com essas portas fechadas aqui, mas vão continuar me cultuando. E naquele dia foi um derramar muito especial de Deus. A gente saiu daqui, irmão, realmente, todo mundo chapado aí com a presença do Espírito Santo. Amém? Então vamos chapar esse final de semana também. Amém, Fire? Final de semana, meu irmão, nós vamos rasgar aqui. Se tiver jeito de mergulhar, nós vamos mergulhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sei se foi eu que bati a mão aqui, acho que foi. Fiquei empolgado aqui. Irmãos, pedi um dos diáconos aí, se puder trazer água para mim, eu agradeço, que esse tempo seco, né, a gente já fica assim. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com você. As canções, assim, todas que foram cantadas aqui nessa noite, entoadas louvores ao nome do Senhor, foi maravilhoso, porque Deus, assim, em cada palavra, em cada momento, desde o início do culto, o Senhor confirmando a ministração da palavra nessa noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo já no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Nosso Deus é um Deus poderoso, nosso Deus é um Deus de promessas. Eu creio tanto nas promessas do Senhor, e eu tenho certeza, e a palavra nos ensina isso, que nenhuma vírgula cai das promessas de Deus em nossas vidas. Nenhuma vírgula vai mudar, nenhuma vírgula vai cair por terra das promessas de Deus na sua vida. Abra sua Bíblia, o seu tablet, seu celular, não sei, seu aplicativo. Êxodo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Vamos ler alguns versículos. Então, capítulo 1. Pastor Raul, irmãos, está hoje fazendo a escola de líderes. Hoje terminou a escola de líderes hoje no Recanto das Emas, e hoje está sendo a formatura. Então, nossos pastores, o pastor Raul e a pastora Gislaine, está lá fazendo a formatura hoje no Recanto das Emas, nossa igreja no Recanto, da escola de líderes. Amém? Oremos pelos nossos pastores amados. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 7, diz assim: Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Verso 8, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Verso 12 diz: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. E o verso 13 diz: e os sujeitavam a cruel escravidão. Pule agora lá para o capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3 ainda de Êxodo, versículo 6. Disse ainda o Senhor: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor:
De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. E o verso 9 diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. E o verso 10 diz: vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Vamos orar por mais uma vez. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, Jesus, nessa noite. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus amado, que de mim mesmo eu não tenho nada, ó Deus, a falar à tua igreja, ó Deus amado, mas eu sei que o Senhor tem, ó Deus, e eu te peço nessa noite, me use, Deus, nesse lugar, para que, ó Deus, os nossos corações possam ser inflamados, ó Deus, para que nossos corações possam ser tocados, para que pelo poder da palavra do Senhor, que transforma, ó Deus amado, essa palavra que é poder, essa palavra que eu amo, essa palavra, Deus, que o Senhor tem nos ensinado dia a dia, que essa palavra, Deus, seja transformadora para esses corações, porque ela é a palavra viva, porque é o próprio Senhor Jesus ministrando nossas vidas, porque a tua palavra, o Senhor, é boca de Deus para nossas vidas. Portanto, Deus, se ela é boca do Senhor, Deus, fala conosco nessa noite, ó Deus, abertamente, como tu quiseres, ó Pai. Nós estamos aqui para ouvir e para receber, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, com nossos ouvidos, ó Deus, atentos para entender, ó Deus, a voz do Senhor. Espírito Santo, ministra no meu coração nessa noite. Espírito Santo, ministra no coração de homens e mulheres, ó Pai, nessa noite que estão aqui. Pai, aqueles, ó Deus, que chegaram aqui sem entender por que vieram. Jesus, que nessa noite ele possa entender, ó Deus, o propósito do chamado do Senhor. Que nessa noite, Deus, ele possa compreender, ó Deus, por que o Senhor o trouxe aqui, ó Deus, nessa hora. Aqueles, ó Deus, que estão vivendo lutas, dificuldades ou tribulações ou sofrimentos, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, também levá-los a compreender que o Senhor é Deus que está sempre conosco. A tua palavra diz, ó Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, que o Senhor está conosco, que não precisamos ter medo. E se, ó Deus, o Senhor está conosco, ó Deus, maior é o Senhor que habita em nós, ó Pai, do que aquele que está no mundo, que é o inimigo. E nessa noite, Jesus, portanto, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que toda mente nessa noite seja cativa a tua palavra, ó Pai. Eu repreendo toda dispersão em nome de Jesus, em nome do Senhor, ó Deus, e que o entendimento se abra para entender a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, você pode dizer aleluia, diga graças a Deus, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não quero ficar só eu falando aqui, não. Você pode também glorificar daí, tá certo? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode falar assim, pastor, eu creio. De repente vai que você levanta aí no meio e fala, pastor, eu creio nisso aí também. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluias. Deus chamou um homem por nome Abraão. Você conhece a história de Abraão, mas eu quero te lembrar. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão tinha caminhado de Ur dos caldeus com seu pai, né, Terá, e ele já estava ali em Harã. E quando chega em Harã, Abraão sai agora da sua terra por causa do chamado do Senhor. Ele pega o que é seu, ele ainda vai caminhar para um lugar que ele não sabe onde é, ele vai caminhar para um lugar que ele nunca viu, ele vai para um lugar que ele não tem ainda a direção completa, ele vai caminhar para um lugar que ele não sabe se é bom, se esse lugar é ruim, mas ele vai caminhar na direção que Deus está dando a ele, porque ele acredita numa promessa. E o Senhor, quando chamou Abraão, o Senhor fez a seguinte promessa, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. O problema é que Abraão já era velho. O problema é que Sara, a mulher dele, já era velha, ela não ovulava mais. Ela já estava na menopausa há muito tempo. E o problema é que, além disso, ela tinha sido estéril toda a sua vida. Ela nunca tinha tido filhos. E ele sai agora da terra da casa dos seus pais, do seu pai. Ele sai daquela região. E ele vai para uma terra que o Senhor vai mostrar para ele. Ele tem a sua mulher idosa, ele já é velho, ele tem talvez os seus bens,
mas ele vai carregando consigo algo precioso. Ele tem uma promessa. Diga, ele tem uma promessa. Diga comigo, diga promessa. Ele tem uma promessa. Meu irmão, e quem tem uma promessa tem toda uma história para ser realizada. Se você tem promessa, quero dizer para você, meu irmão, que a história não acaba aqui. Quem tem promessa, meu irmão, tem uma história para ser completada. Tem um caminho para ser andado. Tem lugares ainda que você não colocou os seus pés, que o Senhor vai te levar por causa da promessa. Porque o nosso Deus, aquele que promete, Ele cumpre. O nosso Deus cumpre. E aí, ele sai agora. E ele acreditou nessa promessa. Isso não havia acontecido com ninguém ainda. O Senhor faz isso inédito na vida de Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão creu. E foi a primeira pessoa que creu. E por causa disso, ele foi o precursor dessa história que se repetiu muitas vezes. De uma mulher que era estéril, de um homem que era velho e que teria filhos. E foi o primeiro momento da história. Ele foi o precursor disso. Ele creu antes de qualquer pessoa. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele caminha por uma terra que ele não viu, ele não sabe, mas ele tem uma promessa. E aí acontece um belo dia a visita de um anjo e passa tempos ali, algum ano aproximadamente, e a sua mulher Sara já está com um bebê nos braços por causa da promessa do Senhor na vida de Abraão. A mulher dele agora concebe. Deus aparece para ele na terra de Moriá e fala para ele assim, olha, vai, sai daqui, sobe naquele monte, e agora esse filho da promessa, esse menino que eu prometi, que através da sua semente, através dele, através da sua história, através dos seus descendentes, eu vou fazer uma grande nação. Pega esse menino agora, sobe no monte, e você vai matar ele, vai oferecer ele para mim como sacrifício. E Abraão sai dali desesperado, doido, correndo com o menino para se esconder, para poder fugir daquele momento. É isso que acontece? Não. O que Abraão faz? Pega o menino e ele sobe no monte. Ele vai subindo no monte, a Bíblia diz que o menino olha para ele e fala, papai, o senhor está subindo para fazer o sacrifício? Isaac, o seu filho, entendia tanto sacrifício que ele falou, papai, o senhor está subindo no monte, eu estou vendo fogo, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E aí Abraão dá uma palavra de fé agora, profética sobre a vida do seu filho. Ele diz, meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá. E ele sobe o monte. Daqui a pouco o menino se vê agora amarrado, agora no sacrifício. E ele entende agora que ele é o sacrifício, mas ele confia inteiramente no que seu pai está fazendo. E no momento em que Abraão vai lançar agora aquele cutelo para matar o seu filho, em obediência ao que Deus tinha dito, um anjo brada do céu e diz, não faça isso, Abraão, porque eu sei que tu temes a Deus. Abraão tinha que estar muito ligado, irmãos. Eu penso que, sabe, se Abraão chega ali no monte, se ele chega ali oprimido, deprimido, muito emocionado, com as suas emoções falando mais alto, né? Com a sua vida ali toda dilacerada, né? Rancoroso, chorando, questionando, murmurando, talvez ele nem fosse ouvir mais o anjo bradando. Mas ele vai para ali, sabendo que Deus tem alguma coisa para fazer. Deus prometeu, ele tem uma promessa e ele crê contra a esperança. Não tinha esperança, mas ele creu e está sendo realizado. Caminhou durante 3 dias e foi para lá. E aí, nessa história, nós vemos essa importância de estar entendendo a voz de Deus sempre. Eu e você precisamos entender que o mesmo Deus que deu direção e disse para Abraão que daria uma grande nação, que faria dele uma grande nação através da sua geração, é o mesmo Deus que pode mudar direções. Ele tem todo o poder, ele é Deus soberano. Tem hora que o mesmo Deus que disse que faria, ele não faz em nossas vidas. Mas muitas vezes Deus ele não faz por causa de nós mesmos. Quando nós não queremos viver as promessas de Deus na nossa vida. Quando nós não queremos viver aquilo que Deus planejou para nós. Quando nós deixamos de lado de seguir o caminho do Senhor. Quando nós deixamos de viver os propósitos eternos dele para a nossa vida. Nós é que atrasamos o agir de Deus. Ele nunca falha. Tem um ditado por aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Ele sempre chega na hora certa.
Nós é que muitas vezes atrasamos o agir de Deus na nossa vida. Isso aconteceu comigo. Eu recebi um chamado, eu tinha 15 anos de idade. E o Senhor falou para mim, eu escolhi você para ser pastor na minha obra. Eu disse, não, Deus, eu não quero. Eu não quero ser pastor, porque pastor é chamado de ladrão, pastor é chamado que rouba o dinheiro do povo. Eu quero trabalhar, eu quero ter meu salário, qualquer coisa, assim, missionário, evangelista, crente, qualquer coisa, menos pastor. Pastor não quero. E acho que Deus falou assim, então peraí, agora que tu recusou, agora tu vai. E aí, eu deixei de viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu falei, não, Deus, eu não quero. Se eu tenho um propósito para a sua vida, eu falei, mas eu não quero. E eu fui deixando, me afastando. Sabe uns crentes que às vezes ele senta no primeiro banco, depois ele senta no meio, daqui a pouco ele senta no último banco, daqui a pouco ele some da igreja. Eu fiz desse jeitinho. Sentei no último banco, depois eu não voltei mais. Falei, não, esse negócio não é para mim, não quero. E fui embora mesmo. Fui embora. Aí, pastor, o senhor foi para onde? Para o mundo. Porque se você sai da presença de Deus, você vai para onde? Vai para os prazeres desse mundo. E fui. Ou seja, Deus tem promessas. Deus quer fazer coisas grandes na vida, mas nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós aqui deixamos de viver as promessas de Deus para nós. Deus tem planos. Aí um belo dia, quando o Senhor fala comigo de uma forma muito poderosa e forte, um dia que eu estou à beira da morte, estava falando para a Cris, eu já passei, eu já fui matriculado no deserto de Jeová. Agora, está assistindo aí, né, amor? Agora é a tua vez. Vai para o deserto de Jeová, porque Ele vai fazer nas nossas vidas. E aí um dia, eu hospitalizado, à beira da morte, passando muito mal, com infecção generalizada, o Senhor falou comigo. E o Senhor disse, eu tenho um chamado para a sua vida. Se você continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer com você. Por quê? Porque eu escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho da morte. E o Senhor falou, eu estou te dando mais uma oportunidade. E eu falei, Jesus, então hoje eu quero escolher o caminho da vida. Eu quero te receber como meu Senhor de verdade. Eu quero ter um encontro pessoal contigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero abandonar todos os meus pré-conceitos sobre tudo que se diz respeito à palavra do Senhor. Eu quero viver os planos do Senhor para a minha vida. Irmãos, a minha vida a partir daquele dia mudou completamente. Alguém que estava com infecção generalizada no hospital, sai dali agora, né, curado, para viver um tempo na presença de Deus e viver todos os propósitos do Senhor. A gente precisa estar conectado mesmo com Deus. Abraão, que bom, ele não matou o seu filho. E agora a história de Abraão, eu quero chegar nesse texto ainda de Êxodo, mas a história de Abraão continua porque ele tem agora o seu filho Isaque. E aí começa o tempo de Isaque. Isaque está assim amarrado no altar sem saber porquê, mas ele entende agora que o seu pai tem direção de Deus. Ele começa a entender e conhecer o Deus de seu pai, o Deus de Abraão. E Isaque também tem um grande problema para continuar a geração de seu pai. A sua mulher também é estéril. Mas meu Deus do céu, mas não é possível, não tem jeito. A mulher dele também é estéril. Por causa da mão poderosa de Deus, por causa da intervenção do Senhor, a mulher agora ela gera filhos. Ela gera 2 filhos, olha só, gêmeos. Sai 2 meninos agora. Quem aqui tem vontade de ter filhos gêmeos? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, tem gente aí que quer ter filhos gêmeos. Legal. E aí, trabalho dobrado, né? Mas é bênção, com certeza. Já vem de uma vez logo. E aí, gêmeos. Qual o nome dos meninos? Esaú e Jacó. Os 2 meninos. Agora os meninos crescem e acaba havendo um desentendimento. Os meninos brigam agora por causa daquele que seria o chefe da família, conhecido como a lei da primogenitura. E aí Jacó acaba saindo da terra dos seus pais agora e ele vai para a terra do seu tio Labão, que era a terra da sua mãe, parente, irmão da sua mãe, Rebeca. E aí lá ele trabalha para casar com a mulher, com Raquel. Eu não vou entrar nessa história, mas ele trabalha 14 anos para poder casar com a mulher. Trabalha para o pai dela. Trabalha 7 anos, depois trabalha mais 7. E aí Deus manda ele voltar. E quando ele volta agora para ter um encontro agora com o seu irmão Esaú, que estavam brigados há anos, ele achava que o seu irmão queria matá-lo. Ele tem que passar agora por um lugar chamado Val de Jaboque. Ele tem que passar agora por Peniel. E o lugar em que ele vai passar é um lugar que ele tem um encontro especial com Deus.
Porque naquele lugar ali em Peniel, ali no Vale de Jaboque, no Vale do Rio Jaboque, ele tem um encontro com o próprio Senhor. E naquele encontro com o Senhor, ele tem a vida dele mudada, porque o nome dele, Jacó, significava enganador, significava usurpador. Quem aqui já passou por Peniel, diga amém. E aí lá Deus fala para ele, então eu vou mudar teu nome, rapaz. Você não vai se chamar mais enganador, você não vai se chamar mais Jacó. O seu nome agora vai ser Israel, porque você lutou com homens e você prevaleceu como um príncipe. Você lutou com Deus e com homens e prevaleceu agora como um príncipe. Então agora você é um príncipe, você é Israel. Jacó teve 12 filhos e mais filhas, mas esses 12 filhos de Jacó, principais filhos de Jacó, se tornaram uma nação, uma grande nação, uma nação conhecida como hoje você conhece, a nação de Israel. A história vem caminhando. E aí nós chegamos agora no momento de um dos filhos de Jacó. Porque Jacó tinha um filho chamado José. Mas por inveja dos seus irmãos, Jacó mandou ali o seu filho um dia para saber a notícia dos seus irmãos que estavam pastorando longe, levando o seu rebanho para longe. E os seus irmãos, com inveja, acabaram vendendo José. José foi vendido como escravo. José foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, José foi para o calabouço. E do calabouço de Faraó, Deus abençoou a vida dele de tal forma, por ser um homem fiel, que ele se tornou governador do Egito. Os seus irmãos, um dia, uma fome tão grande em Israel, uma fome tão grande em toda a região, em Canaã, na verdade, e uma fome em todas as regiões, Deus deu para José a interpretação do sonho de Faraó. Vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí Faraó colocou ele como governador. Você vai ser o governador, você vai juntar cereal, que é isso que você está dizendo que tem que fazer? Junta cereal. José fala para ele, junta comida nos 7 anos de fartura, porque nos 7 anos de fome, o Egito e toda a terra conhecida na época vai se fartar e vai comer. E é isso que acontece. Os seus irmãos começam a passar fome lá com seus pais, e eles vêm agora para comprar comida no Egito. Quando eles chegam lá, eles compram comida na mão de quem? Do irmão que eles tinham vendido como escravo, que era José. E aí depois ele se dá a conhecer seus irmãos, e ele chama os seus pais, chama o seu pai para vir para o Egito, porque a fome ainda ia continuar. E aí a Bíblia diz que 70 pessoas saíram da terra de Canaã e vão para o Egito agora para poder viver junto com José por causa daquela época de fome. Uma história, a história de Abraão. Mais uma história, a história de Isaac. Mais uma história, a história de José, aliás, de Jacó. Mais uma história, a história de José. E mais uma história, 70 pessoas, os filhos de Jacó, juntamente com ele, que saem de Canaã e vêm viver no Egito agora. 70 pessoas descem para o Egito e eles têm atrás deles uma história. E atrás dessa história existe uma promessa. Atrás de tudo isso que eu estou te dizendo em rápidas palavras, existe uma promessa. Abraão, farei de você pai de uma grande nação. O Senhor diz para ele, eu vou multiplicar a sua semente. E através de um homem, Abraão, e a sua mulher Sara, agora eles são quantos? 70 pessoas da sua família. Deus olha para ele e fala, Abraão, sai para fora da sua tenda, olha para o céu, você pode contar as estrelas? Ele diz, não, Deus, é tanta estrela. Você imagina um lugar desértico. Você já foi para a chácara? Quando você vai para a chácara assim que não tem poste de luz nem nada, estou vendo o Fábio ali, Deus te abençoe, Fábio. Você olha, chácara está tudo escuro, né? Quando você olha, parece que irmão, é tanta estrela, já viu isso? É estrela demais, não é verdade? Muita estrela. Imagine no deserto, não tinha poste de luz naquela época não, tinha no máximo ali lamparina, que eram as lâmpadas. E aí Deus fala para ele, olha para cima. Ele olha, acho que ele viu todas as constelações, né? Órion, Ursa Maior, Cruzeiro do Sul, ele viu tudo. Ele falou, Deus, é muita coisa. E o Senhor disse para ele assim, eu vou fazer de você uma grande nação, como as estrelas do céu. Olha para a areia do mar. Consegue contar os grãos? E eu vou fazer de você uma nação como a areia do mar. Abraão creu. Ele tinha uma promessa. E ele crê nessa promessa. O problema é que nós muitas vezes, irmão, recebemos promessas.
Mas como nós recebemos promessas de pessoas que não cumprem, muitas vezes quando Deus promete a nossa vida, a nossa tendência também é de desacreditar e de dizer, eu não sei se Deus vai fazer isso na minha vida, porque já aconteceu, eu já tive tanta promessa na minha vida. Agora, minha época de política, começou as promessas, não é? De emprego, ó, trabalha para mim que eu vou te dar emprego. Começou as promessas agora, né? Aí o cara coloca lá 5.000 pessoas para dar para ele, ele recebe lá, né, 150 cargos, vai ser difícil, né? Promessas. Mas eu e você temos um Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. Eu e você temos um Deus que se Ele prometeu, minha irmã, meu irmão, entenda que Ele vai cumprir. Se coloque só na posição e diga, Deus, eu estou aqui para viver o chamado, eu estou aqui para viver o propósito, eu estou aqui para viver cada uma dessas promessas. Eu vou ver cada uma dessas estrelas se completando como promessa na minha vida. Porque o Senhor fala para ele, eu vou multiplicar a sua semente. Irmãos, era impossível a nação de Israel existir. O homem já era velho, a mulher estéril. Ele tem um filho, o filho dele também, a mulher também do filho era estéril. Ele tem um neto agora, que é Jacó, e a mulher de Jacó, também uma delas, também é estéril. Era impossível acontecer isso. Era impossível se completar e concluir aquela promessa, não fosse a intervenção de Deus na vida dele. Ei, meu irmão, você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida? Quando nós estamos, meu irmão, necessitando da intervenção do Senhor, é só você se colocar na posição da promessa. Sabe aquele dia que Ele te prometeu? Sabe aquele dia que Ele te falou? Sabe aquele dia que Ele te chamou? Sabe aquele dia que Ele disse, eu sou contigo? Se coloque na posição, porque Ele é Deus que realiza sempre e sempre. Eu tenho vivido isso cada dia na minha vida, na minha casa, na minha família. Para quem não sabe, eu e minha esposa casamos, ficando anos sem ter filho. Por isso que a gente já está assim, cabelo branco, e a Gabi fez 10 anos, está fazendo 10 anos hoje, né, irmãos? Mas acho que saiu o retorno aqui, irmão, que eu não estou conseguindo ouvir, não. E o Senhor um dia falou para nós, fiquem tranquilos, que eu vou dar um filho para vocês. Aí nós nos agarramos em quê? Na promessa. Quem prometeu? O Senhor. Fizemos todo, vamos ajudar Deus, fizemos todos os tratamentos, fomos no médico, fomos para fazer inseminação artificial, o médico falou, filho, não tem jeito de fazer inseminação artificial, nem do seu exame, nem do exame dela, só dá para fazer fertilização in vitro, e a fila é longa. Falei, meu Deus do céu. E aí um dia eu olhei para ela e disse assim, a gente estava deitado, oramos, e eu percebi que ela estava chorando. E eu falei assim, lembrei da história, que quem não sabe, a Cris chama Ana, viu, irmãos? Viu, Ana? Ela chama Ana, Ana Cristina. Eu descobri isso quando a gente foi casar, quando a gente foi para o cartório. Aí eu disse, qual é o nome dela? Eu digo, Cristina. Ela, não, meu nome é Ana Cristina. Eu digo, o quê? Que história é essa? Ela, meu nome é Ana Cristina, mas tu nunca falou nada. Só te chama de Cris. Agora, Ana Cristina é bonito nome, prazer. Vamos casar, né? Já estamos aqui, vamos colocar os papéis agora, né? E aí casamos, descobri no dia do cartório. Isso é verdade, essa história. No dia do cartório, descobri que era Ana Cristina. Eu lembrei da história de Ana, aquela mulher que não tinha filhos e chorava por causa de um filho. E eu brinquei, o nome do marido dela era Eucana. E ela disse para o marido dela que queria filhos. E ele falou assim, mas eu sou tão bom para você, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Aí eu falei isso para a Cris. Eu falei, Cris, Ana, brinquei com ela, falei, Ana, eu não sou melhor para você não do que 10 filhos. E ela disse para mim assim, Eucana, mas eu queria pelo menos um. A gente não sabia, mas naquele dia ela já estava de 2 meses de gestação. Estava no primeiro para o segundo mês. Na outra semana, né, que faltou a menstruação, fomos fazer exame, grávida. Está aí, Gabriela, aí, 10 anos atrás. Porque tem uma promessa. E as promessas dele, as promessas de Deus para nossas vidas, elas não caem nenhuma por terra. Elas não caem nenhuma por terra. Nós precisamos crer. Nós precisamos vivenciar. Sabe, irmãos? Entender que Deus é aquele que nos ensina a cada dia. Uma história, como nós lemos aqui, uma história dentro da outra. Uma promessa que vai se desenrolando no meio dessa história. 70 pessoas chegam agora no Egito.
E aí o texto que nós lemos, o capítulo 1, versículo 7 em diante, diz que o faraó que conhecia José e a história de Jacó e a sua família morreu. Aquela geração morreu toda. E se levantou agora um faraó, um novo rei, que não conhecia a história daquele, né, da história de José, do benefício que José fez ali por causa da mão do Senhor, de interpretar sonhos e de faraó ser abastecido e abastecer toda a terra. A Bíblia diz que os filhos de Israel começaram a crescer ali. O tempo passa e a Bíblia diz que eles estão crescendo, e Faraó resolve fazer a reunião. Fala, olha assim, esse povo que está no nosso meio, esse povo hebreu, eles estão crescendo demais. Nós somos egípcios, o negócio é o seguinte, eles não sabem, mas eles já são mais numerosos do que nós. E se eles descobrirem a força que eles têm, eles vão se aliar aos nossos inimigos, eles vão nos derrotar fácil. Você está vendo que às vezes a gente está olhando para a nossa vida e achando, né, nossa pequenez, nossa pequena força, e o inimigo está olhando e falando assim, rapaz, ele é grande demais. Se ele descobrir a força que ele tem, nós estamos fritos. Ele vai se unir aí com aqueles que são inimigos nossos e vai nos derrotar. E aí ele fala para eles assim, ele fala para os seus capatazes ali, os seus capangas, né, da época, mas os seus chefes ali no Egito, ele fala assim, vamos escravizar esse povo. E eles começam a escravizar o povo hebreu. Ele fala, vamos escravizar esse povo, vamos colocar trabalhos forçados neles, vamos, né, fazer eles sofrerem, para eles não crescerem mais, eles não podem crescer mais. Alguém que não conhecia a história, mas aquele povo mesmo sendo escravizado, eles tinham uma promessa. Quem tem promessa? Quem tem promessa aqui, diga, pastor, eu tenho promessa. Diga, eu tenho. Você tem promessa? Creia, meu irmão, porque se for o Senhor que te prometeu, Ele vai cumprir. Eles estão escravizados, eles estão sofrendo, mas eles têm uma promessa. Eles estão olhando, o faraó está olhando e falando, esse povo é gigante. Reúne os egípcios aí, esse povo não pode multiplicar mais. Esse povo usou de sabedoria para vir agora para o Egito, mas agora nós vamos usar de sabedoria para fazer eles minguarem, para que eles não possam crescer mais. Eles não podem crescer. Parece que Faraó estava irritado agora com o crescimento desse povo. Ele não conhece os caminhos por aquele povo andou. Esse Faraó não conhece os lugares, o calabouço que José passou. Esse faraó, ele não conhece a promessa lá de Abraão, ele não conhece a promessa de Isaac, ele não conhece os 14 anos que Jacó trabalhou para poder casar com Raquel. Ele não tem noção de que a semente daquele povo nasceu de uma terra infértil. Ele não tem noção disso. Ele não tem noção, ele olha e ele só vê aquele povo crescendo e ele não conhece a história deles. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O meu não conhecimento da tua história ou não conhecimento da história de alguém, né, faz com que a gente muitas vezes julgue o crescimento dela, julgue as coisas que estão acontecendo na vida dela, julgue às vezes as situações que ela e ele estão passando. E às vezes alguns sentem-se até irritados. Mas o não conhecimento da história de alguém, muitas vezes nos faz também com que a gente não se compadeça, não se sensibilize com ele. Faraó, ele não quer nem saber. Faraó, ele não está se sensibilizando com o crescimento daquele povo, não. Ele olha, ele está vendo gente demais, ele está vendo gente muito grande. Ele não sabe que aquele povo que chegou 70 pessoas ali para ser muito grande, esse povo passou uma história. E esse povo tem uma promessa. Você pode glorificar o nome de Jesus? Talvez você é um desses que tem histórias que os outros não conhecem. Talvez você está sentado aqui hoje e por trás desse rostinho bonitinho, né? Todo mundo cheiroso. Olha para o seu irmão, sua irmã, como ele está cheiroso, olha, ela está cheirosa. Ele está bonito, ela está bonita, né? Todo mundo bem vestido, bem trajado. Às vezes por trás dessa pessoa que está sentada aqui do seu lado, né? Essa pessoa que cantou hoje, que levantou a mão, que glorificou, que exaltou, tem uma história que eu não conheço, tem uma história que você não conhece. Você não sabe os caminhos pelos quais a pessoa passou para poder chegar aqui hoje, nesse culto. Você não sabe como foi, talvez difícil para alguns se levantarem hoje da cama para poder estar aqui. Você não sabe quais foram os percursos da história que ele traçou para poder estar sentado aí hoje do seu lado. E talvez alguém às vezes ainda julga o crescimento dele, ou julga a história dele, né?
ou julgue aquilo que ele não sabe, na verdade, talvez alguém criticando o que Deus decidiu fazer na sua vida, porque ele não conhece a sua história. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, igreja, o não conhecimento da tua história, ou o fato das pessoas não conhecerem a sua história, não anula o que Deus determinou para fazer sobre ela, amém? O fato das pessoas não conhecerem que caminhos você chegou para estar aqui, não anula aquilo que Deus disse que vai fazer. Conhecendo os outros ou não, Deus vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer, Flávio, na sua vida. Conhecendo os outros ou não, querendo os outros ou não. Aleluia. Aprovando os outros ou não, gostando ou não. E a gente às vezes gasta tempo se justificando, não é verdade? A gente às vezes gasta tempo se justificando para poder dizer, para poder explicando. Ei, gaste seu tempo agradecendo a Deus, porque Ele que é o Senhor que te fez a promessa, e aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir até o dia do nosso Senhor. Não se preocupe, não olhe para o lado, olhe para Cristo Jesus, porque Ele é fiel. Mesmo na nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Se Ele falou que ia fazer, Ele fará. Tenha paz no coração. Não é todo mundo que vai entender a sua história, é verdade. Nem todo mundo vai compreender o que Deus decidiu fazer na sua vida. Faraó está olhando e ele não quer entender o que Deus decidiu fazer na história daquele pequeno povo que se tornou um grande povo agora. Ele não viu o dia que Abraão saiu da sua casa, talvez com o coração apertado, para subir lá no Moriá para poder sacrificar o seu filho. Ele não viu nada disso. Ele só pensa que precisamos usar de sabedoria, que esse povo não pode se multiplicar. Ele contratou 2 parteiras agora. Ele falou, olha, quando as mulheres hebreias tiverem filho, vocês vão fazer o quê? Vocês vão matar esses meninos, joga esses meninos no Nilo. Vocês são minha contratada, vou pagar vocês. Mas Deus ministrou no coração delas e elas não fizeram isso. A Bíblia diz que eles estavam se enfadando já por causa dos egípcios. Eles iam contar, os egípcios hoje estavam no tamanho. Eles colocavam trabalhos mais forçados sobre eles e eles cresciam mais ainda. No outro mês eles iam fazer a contagem do povo hebreu, os egípcios iam contar o povo hebreu, eles estavam maiores ainda. Colocavam mais trabalhos forçados, mais escravidão, mais luta, mais dificuldade, mais sofrimento. Eles estavam crescendo mais ainda. Parece aquela clara de ovo, que quanto mais você está batendo ela ali, ela está só crescendo, né? É mais parecido com isso. E o plano de Faraó é, vamos parar o crescimento deles. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Plano nenhum na terra, recebe essa palavra para o seu coração. Plano, levante sua mão assim. Plano nenhum na terra anula promessa feita no céu para a tua vida. Plano nenhum na terra anula promessa que veio do céu para a sua história. Se você tem uma promessa, minha irmã, continua firme. Você tem uma promessa, meu irmão, continua firme. Nenhuma, terra nenhuma, rei nenhum, faraó nenhum, ninguém vai rasgar a promessa que veio do céu para a sua história. Ah, meu irmão, a minha vida, a minha casa está na presença do Senhor. Pastor, sua esposa está internada na UTI, só está aqui pregando, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, né? História nenhuma na terra, doença nenhuma na terra, rasga aquilo que Deus falou que ia fazer na minha casa, na minha vida. Eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar acreditando. Eu preciso continuar entregando a minha vida nas mãos dele. Se o Senhor quiser que eu viva, eu viverei. E se o Senhor não quiser que eu viva, eu morrerei, mas estarei com ele na glória. Paulo falou isso. Olha, para mim, viver, né, é Cristo. Eu estou pregando. Morrer, eu estou no lucro. Mas se eu estiver aqui, eu vou continuar pregando o nome de Cristo. E Deus vem trazer para nós essa palavra nessa noite. Sabe, quem te restaura é o Senhor. Quem entregou a vida por você foi o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Ei, não foram homens que entregaram a vida, foi o Senhor que entregou a vida dele por você. Foi ele que morreu por você. Foi ele que foi rasgado lá na cruz por sua causa. É ele quem te restaura. É ele quem valida a tua história. É ele quem te conhece. Ninguém sabe quantos leões e quantos ursos você já matou para estar aqui hoje, mas o Senhor é ele quem valida a tua história e é ele quem cumpre a promessa na sua vida. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Ah, pastor, mas alguém diz que não concorda, alguém diz que não gosta ou que não aceita.
Mas o que Deus determinou que ia fazer, Ele fará. Essa palavra está sendo liberada para nossas vidas nessa noite. E aí nós vemos agora outro tempo. Faraó se levanta agora para afligir. E parece que é como se Deus diz, Deus já tinha promessa de crescimento para aquele povo. Mas o inimigo resolveu colocar a mão. E agora Deus diz, como o inimigo resolveu colocar a mão, agora quanto mais sofrimento, mais o povo cresce. Quanto mais dificuldade vier, mais eles vão crescer. Se afligir, eles vão crescer mais ainda. E aí Faraó tenta impedir o plano de Deus de crescimento para aquele povo. E quanto mais ele tenta infligir, mais ele tenta atingir aquele povo e impedir o crescimento deles, mais aquele povo cresce. Se Deus falou que você vai crescer, meu irmão. Se o Senhor falou que vai entregar nas suas mãos, Ele vai entregar. Se o Senhor falou que essa igreja vai crescer, essa igreja vai crescer e o inimigo não vai poder impedir. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que habita no mundo. O Deus que venceu aquela escassez no Egito para abençoar toda a terra, está agora dando crescimento para o seu povo. Mas só que quando você está na aflição, preste atenção, como aquele povo estava na aflição, aquele povo estava na luta, aquele povo estava sofrendo, ele só olhava o quê? O sofrimento. Eles só olhavam o momento de dificuldade, eles só estavam olhando o momento de amargura, de angústia. Eles não estavam percebendo que eles estavam crescendo tanto. Eles só estavam olhando as cargas que Faraó estava colocando sobre eles. Eles não estavam percebendo o crescimento. Eles estavam reclamando e murmurando com Deus, é ou não é verdade? Eles estavam murmurando, reclamando com Deus. E enquanto eles estão murmurando, o Faraó está olhando e fala, meu Deus, se esse povo crescer, se esse povo continuar crescendo, nós estamos enrolados. Esse povo está crescendo demais. Esse povo já é mais forte do que nós. E aí, Deus levanta Moisés no meio daquele povo para poder libertar aquela nação agora das garras de Faraó, porque ele ouviu o clamor daquele povo. Nós tivemos aqui 21 dias no clamor. Acho que vocês cansaram, não foi, irmão, de ver aquele negócio lá que eu colocava lá no grupo? Oração das 6 horas da manhã, eu só de olho em vocês. Oração do meio-dia, oração das 6 horas da tarde, oração da meia-noite. Tem gente que olhava lá no relógio, já sei o que é. O pastor já está colocando que é o momento da oração. Hoje já não teve mais, né? Nem ontem, vocês já ficaram tranquilos. Mas a gente, como a pastora Daça falou, a gente não deixa de orar. E aí Deus levantou agora Moisés no meio daquele povo. Ele foi criado, ele era um hebreu, mas que foi criado como príncipe ali no Egito. E aí ele brigou, matou um egípcio lá e fugiu para o deserto, ficou 40 anos no Egito e agora ele fica 40 anos no deserto. E lá no deserto, certo dia, o Senhor fala com ele. E a palavra do Senhor para Moisés era, Moisés, você vai voltar para o Egito e eu vou te usar para libertar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés ainda relutou, porque não tinha ninguém mais poderoso na terra do que Faraó. Não tinha ninguém maior na terra do que Faraó. Mas ele vai viver o propósito do Senhor e ele liberta aquele povo da escravidão. Você conhece a história por meio das 10 pragas. Sabe quantas pessoas saíram daqui naquele dia, saíram dali naquele dia, quando Faraó libertou, depois da última praga, da morte do primogênito? Naquele dia diz a Bíblia que saíram 600 mil homens. Quantos que entraram? 70 pessoas. 430 anos depois, quantos saíram? 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E o povo tinha muito menino. O povo cresceu demais. Estudiosos, historiadores, especialistas dizem que naquele dia saiu ali das terras do Egito 3,5 milhões de pessoas. O Faraó queria parar. E Deus falou, vai crescer. Abraão saiu sozinho de Ur dos Caldeus, com uma promessa. E aquele que tem promessa, como diz o ditado por aí, ele não morre na praia. Aquele que tem promessa,
e se coloca debaixo da direção do Senhor, ele vive todos os planos e os propósitos de Deus para a sua história, para a sua vida. A gente às vezes acha que a gente é fraco. A gente às vezes se olha como aquele povo do Egito, nós somos fracos, nós somos escravos. E o inimigo está olhando e falando, eles são fortes, eles são grandes, eles são poderosos. Talvez você chegou aqui hoje pensando, meu Deus, eu não dou conta, pastor. Está tão difícil, a luta está tão grande na minha casa, a caminhada está tão difícil na minha vida, a situação está tão complicada, e Deus está olhando para você e dizendo, eu sou contigo, eu sou com você. Sabe, cada dia que a gente vai caminhando com Jesus, Ele vai limpando nossas vidas. A gente às vezes pensa que tem que vir para Jesus pronto, né, renovado, perdoado, limpo, enxaguado. E não, meu irmão, a gente vem do jeito que a gente está. A gente vem estragado, vem podre, vem bagunçado, vem cheio de pecado, mas você começa a andar com Jesus. E cada dia que você anda com Jesus, Ele tira algo ruim de você. Ele tira algo de você ruim, mas Ele também, cada vez que Ele tira algo de dentro de você ruim, Ele coloca algo bom dele dentro de você. E você vai caminhando com Jesus e Ele vai mudando a sua história. Você vai caminhando com Jesus e Ele vai limpando a sua vida. Você vai caminhando com Jesus e Ele vai transformando o seu coração. Você vai caminhando com Ele vai limpando o seu caminhar. Ele vai mudando o seu andar. Ele vai transformando os seus pensamentos. Quando Ele tira ódio, Ele coloca o amor. Quando tira a desunião, Ele coloca a paz. Quando tira a separação ou divórcio, Ele coloca agora a unidade, Ele coloca a união. E cada dia caminhando com Cristo Jesus, Ele vai mudando nossa vida, Ele vai nos limpando, Ele vai nos preparando para um dia nós estarmos vivendo com Ele eternamente. A partir de hoje, não olhe para você como um pequeno povo. Você pode até se olhar como pequeno, mas você vai dizer, eu tenho um Deus poderoso e grande. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Lembre da promessa? Ele tem uma promessa. E se você não sabe nenhuma promessa, Jesus fez uma promessa para nós. Ele disse, olha, eu estarei convosco todos os dias. Ele falou para os discípulos dele, para os servos dele, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. E mais ainda, Ele nos chama para estar com Ele um dia, vivendo eternamente na glória. Parece difícil de acreditar. Parece algo tão longe da nossa existência humana, tão superficial, tão passageira. Aquele povo também não acreditava que hoje eles podiam ser uma nação tão fortalecida como é Israel. Mas lembre-se de uma coisa, o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quanto mais eles eram exprimidos, mais eles cresciam. Parece que agora tem um crescimento que está vindo proporcional à aflição, verdade ou não é? O crescimento é proporcional à aflição. Sofreu, está crescendo. Aumenta a carga, eles crescem, eles crescem, eles crescem. E eu quero dizer para você, nessa noite, às vezes as lutas, dificuldades que nós passamos nessa vida, são as lutas do mundo, do dia a dia. Jesus falou para os seus discípulos, eu vou estar com vocês, mas tenham bom ânimo, porque vocês estão no mundo, e no mundo vocês vão viver as dificuldades do mundo. Se você está vivendo no Brasil, você vai ver as dificuldades da economia no Brasil. Se nós estamos vivendo na carne, a gente vai viver muitas vezes as dificuldades da carne, as doenças da carne. A gente vai sentir fome, a gente vai sentir sede, talvez vá adoecer. Vamos viver muitos livramentos do Senhor, porque a mão poderosa dEle é sobre nossas vidas, nós cremos nisso. Mas nada pode anular a promessa de Deus para a minha e a sua vida. Sabe o que você vai viver, irmão? Sabe o que você vai viver, minha irmã? Exatamente aquilo que Deus falou que você ia viver. Creia, porque tudo aquilo que o Senhor falou que nós iríamos viver, nós vamos viver. O pastor Raul comentou aqui na sexta-feira, na vigília, que Deus tem colocado no coração dele 5.000, um rebanho de 5.000 ovelhas. Já contei aqui para alguns irmãos. Eu fui um dia numa igreja, eu não estava no momento do louvor ainda, e as pessoas que estavam lá pregando não me conheciam, que estavam ministrando louvor, e o irmão que estava ministrando louvor olhou para mim e disse, ei, você aí. A gente fica assim, né? Que a gente fala, ai meu Deus, eu não sei se vai vir coisa boa ou ruim, a gente fica assim meio olhando para trás, né? Às vezes quando o profeta fala assim, ei, você! Aí você fala, ai Senhor, revelou todos os meus pecados, Jesus, por quê?
Ô Senhor, hoje eu ficava com medo. Quando o profeta falava, você aí, irmão. Eu falava, pronto, Senhor, me perdoa, Jesus, de tudo, Senhor. Eu não vou fazer nunca mais. Eu tinha um medo. E ele disse, você. Eu dei uma olhada para trás. É você mesmo que olhou para trás. É, você. Estou vendo você pregando. Eu falei, glória a Deus. Olha, esse homem é profeta mesmo. Estou vendo você pregando. E tem uma multidão sentada. Tem outras pessoas que estão junto com você nessa obra. Só que a multidão que está sentada tem um número. Deus manda te dizer o número. Eu digo, fala, Senhor. Te acontece, pastor? Aí ele diz, 5.000. Eu falei, meu Deus do céu. Pastor Raul, sou aí. Sou sonha alta, hein? Porque Deus parece estar confirmando esse negócio. Mas Deus quer tratar nós 100 que nós estamos aqui hoje. Para um dia nós chegarmos nos 5.000. Deus quer, validar cada promessa nas nossas vidas. E nós precisamos crer, irmãos, crer que nós vamos viver um tempo sobrenatural na presença dEle. Eu estava falando isso para a Cris esses dias, eu tenho ficado muito tempo com ela, né, na UTI lá. Cheguei de lá hoje, eu estava dizendo isso para ela. Eu falei, Cris, Deus tem todas as coisas no seu controle. A gente às vezes prega isso, mas na hora de viver é dolorido, não é? É difícil, não é verdade? Quando vem a situação, você fala, ai Jesus, e a gente precisa crer. E eu estava dizendo para ela, Deus tem, mensagem de louvor pode subir, Deus tem controle de todas as coisas em nossas vidas. Deus, Ele, sabe, Ele entende o nosso coração e Ele não desperdiça sofrimento na vida de ninguém. Ele nos conduz, Ele nos trata, Ele nos ilumina, Ele nos abençoa. Até a desgraça que muitas vezes sobrevém na nossa vida, Ele pega e transforma em bênção para fazer de você um grande homem, para fazer de você uma grande mulher, para fazer de você uma nova pessoa, para fazer de você um jovem servo e uma jovem serva de Deus. Fique de pé. O Senhor é conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo Deus que nós estamos servindo. É o mesmo Deus que Faraó queria, é o mesmo Senhor que interviu ali no Egito. Quando o Faraó queria matar, quando o Faraó queria apagar essa história, o Senhor da história que Faraó achou que poderia desconsiderar, é o mesmo Senhor que nós servimos. É o mesmo Deus que olha para mim e para você e nos guarda e nos livra e nos chama a viver um tempo de fidelidade para que todas as promessas se cumpram na nossa vida. Como eu estava dizendo no começo, muitas vezes nós não vivemos as promessas do Senhor que Ele tem de verdade para nossas vidas, porque nós adiamos. Até quando você vai adiar, irmão, o chamado de Deus na sua vida? Até quando você vai olhar meio de lado para o mundo, para as coisas que estão lá no pecado? Até quando você vai ficar flertando com o pecado e deixando de viver todos os planos que o Espírito Santo planejou para a sua vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua família, para a sua casa? Eu não imaginava nunca, né, sendo pastor com 15 anos de idade, quando o Senhor me chamou. E hoje estou aqui ministrando para vocês. Não serve de consolo para você. Mas foi assim que Deus fez. Porque Ele tem promessas. Pastor, eu já me desviei bastante das promessas de Deus. Igual o senhor. Então, meu irmão, é tempo de você voltar. Meus amigos da época que a gente caminhava junto, servia a Deus junto, todos já estão caminhando no ministério há muitos anos já. Alguns estão fora do país, outros estão em vários estados, pastoreando, fazendo coisas tão grandes, tão preciosas para Deus. E eu protelei muito a viver isso. Graças a Deus já estou há algum tempo já, alguns anos já vivendo aquilo que Deus planejou. Mas eu sei que essa história ainda não acaba aqui. Porque aquele que fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E eu queria que você se lembrasse, se você não se lembrar de muita coisa dessa palavra, se lembre da promessa. Só se lembre disso, da promessa que Deus tem com você. Você lembra da promessa? Você lembra do Senhor que te chamou? Você lembra do Senhor que te escolheu? Você lembra do dia que o Senhor falou com você?
Você lembra de quando você dobrava os joelhos de madrugada na beira da sua cama e o Senhor falava tão profundo no seu coração, você derramava lágrimas na presença do Espírito Santo? Você lembra do dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Você lembra de quanto o Senhor falou contigo, que Ele ia te usar, que Ele ia te levar a viver grandes coisas na presença dEle, a fazer grandes coisas na obra? Você lembra quando o Senhor te chamou? E se você ainda não está debaixo do propósito, eu quero te convidar nessa noite a voltar a viver o propósito. Voltar a viver debaixo do propósito, dizer: Senhor, me perdoa por ter deixado de viver tanto tempo assim, debaixo daquilo que o Senhor falou que ia fazer. Eu quero voltar, Senhor, nessa noite, porque eu quero viver as promessas. Porque eu sei que se eu me colocar na posição de servo, eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa. Pai, nessa noite tem homens e mulheres, ó Deus, que têm promessa, que estão, ó Deus, colocando diante do Senhor. Talvez muitos, ó Deus, tenham vivido como eu vivi um tempo, Senhor, sem conhecer o chamado, ou sem querer viver o chamado do Senhor para a minha vida, a minha casa, meu lar. Mas hoje eu sei que a minha casa é casa de profetas. Hoje eu sei que o chamado é o chamado do sacerdócio. Hoje eu sei que as palavras que saem, ó Deus, da nossa boca, dos servos e servas, elas têm poder. Hoje eu sei, ó Deus, e compreendo, e que meus irmãos e irmãs, ó Deus, também possam compreender. Queria pedir você, se você se sentir à vontade para fazer isso, você que está aqui orando com a mão no seu coração, se você quiser vir aqui à frente dizendo para Deus, não para mim, mas dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero viver as promessas. Talvez não é porque você se desviou do caminho, é porque você ainda não se entregou inteiramente. Você precisa fazer uma entrega inteiramente ao Senhor e dizer: Senhor, dirige toda a história da minha vida. Eu quero viver. Você já é crente, você já serve a Deus, mas você precisa viver agora o tempo da promessa. Você precisa, a partir de hoje, sair daqui sabendo que grande é o Senhor para realizar na tua vida e na tua história. E se você quiser nessa hora, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Você que tem promessa do Senhor e você sabe que você ainda não está vivendo ainda esse plano, quero chamar aqui os pastores para estarem aqui orando. Eu queria orar pelos líderes de célula. Eu queria que os líderes de célula viessem receber oração, porque eu sei que os líderes de célula têm promessas na vida de vocês. Vocês têm promessas naquela célula. Vocês têm promessas de pessoas que vão ali para conhecer o Evangelho, conhecer a palavra. Você que é líder de célula, venha participar desse momento de oração. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua célula. Nós queremos apresentar cada membro da sua célula diante do Senhor. E se você ainda não está vivendo o propósito, você fala: Deus, eu quero viver. Eu quero entrar no propósito, Senhor, hoje na minha vida. Eu quero entrar debaixo do propósito hoje, Senhor. Vem à frente, vamos orar juntos. Se você estiver com a sua família, vem à frente, vamos orar juntos pela sua casa. Seja a morada de Deus, seja, sabe, cumprimento da promessa de Deus. Chega de parar de viver longe daquilo que o Senhor planejou. Chega de parar de viver longe dos planos de Deus. É tempo de você viver cada plano. É tempo de você viver cada promessa. É tempo de você viver tudo aquilo que o Senhor projetou e sonhou para a sua vida. E se você quiser nessa noite, a oportunidade está aberta, Pai. Nós queremos orar por cada um desses servos, ó Deus, e servas. Podem orar, pastores. Nós queremos orar por cada um desses líderes que estão aqui à frente. Nós queremos orar por cada um desses irmãos que estão aqui, Senhor, que tem promessas, ó Deus, na Tua presença. Nós queremos orar, Senhor, por essas famílias que aqui estão, porque o Senhor chamou eles para viver grandes promessas na Tua presença. Deus amado, o inimigo não pode impedir aquilo que o Senhor planejou.
O inimigo não pode impedir os planos do Senhor para esse jovem, para essa jovem. Satanás não pode impedir os planos de Deus para essas vidas. Nós cremos, Senhor, que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel, que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, ó Pai, que essas células iam viver tempo novo, que esses líderes iam viver tempos novos na Tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai crescer, essa célula vai crescer, essa célula vai multiplicar, essas células vão crescer, em nome de Jesus vão crescer e vão multiplicar para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Ele quer tocar no seu coração nessa noite. Ele quer tocar na tua vida nessa noite. Ele quer entrar profundo e fazer morada e modificar aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Ele tem promessas, mas Ele quer arrancar toda a sujeira. Ele quer arrancar todo o resquício do Egito para mudar a tua história. Vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, vai ser grande, vai ser bênção, haverá cura, haverá transformação, haverá libertação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado em nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essas pessoas que estão aqui à frente, ó Deus, desejam viver tudo que o Senhor planejou para eles, ó Pai. Eles desejam viver todos os planos e sonhos, ó Deus, que o Senhor preparou para cada célula, Deus, para cada ministério, Senhor, ministério que talvez estão aqui apagados, ou ministérios que estão escondidos, ó Pai. Traz, ó Deus, nessa noite, Senhor, a esperança a esses corações, para que possam viver todos os sonhos e planos do Senhor. Abraão creu contra a esperança, muitos não acreditaram, mas ele acreditou e viveu todo o plano, todos os sonhos e projetos do Senhor. Que essa igreja, Senhor, venha viver todos os planos, ó Pai. Que os líderes, que os pastores, que os membros venham viver todos os sonhos e planos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus amado, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade, a tua bondade dura para sempre, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Dá para cantar aquela canção Oceanos? Vamos repetir aquela canção. Eu quero louvar a Deus junto com você, mas queria que você orasse ao Senhor nessa hora. Abre seu coração mais ainda e se entrega a Ele nessa noite. Se entrega a Ele nessa noite. Ainda não acabou. Deus tem planos. E Ele quer realizar através da tua vida. Rasgue seu coração diante dEle nessa noite. Adore Ele, adore. Confie nele.
quero convidar todo o Fire para vir aqui à frente. Nós queremos orar por vocês. Pela conferência na semana que vem. Todos os jovens que fazem parte do Fire, venham aqui à frente. Nós queremos orar juntos por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o Fire. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os pastores podem orar enquanto nós cantamos. Podem orar, pastores. Esse Fire vai ter um tempo novo na presença de Deus. Esse Fire, essa conferência é o divisor de águas nesse lugar. Essa conferência vai ser tempo de renovo e transformação. Adora Ele. Deus vai levantar jovens fortes aqui nesse lugar. Jovens que têm promessa. Jovens que creem na promessa. Você vai viver tudo que Ele planejou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa conferência vai ser divisor de águas. Aleluia. Aleluia. A conferência já começou. Aleluia. Você que está sentado aí, vem aqui à frente. Vamos orar por esses jovens que estão aqui. Os adultos, os diáconos que estão ali, os líderes. Vem orar seus filhos se estiverem aqui. Vem orar por eles aqui. E põe a mão sobre esses jovens aqui. Profetiza sobre eles. Profetiza a conferência transformadora. Profetiza a bênção sobre eles. Kelly, vem aqui ajudar a orar, Kelly. Profetiza sobre eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza, diáconos. Vem aqui, diáconos, orar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai ser bênção, vai ser transformador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre as águas, por onde quer, leva-nos, Jesus. Minha fé, Jesus, diga: guia-me, guia-me. Enche com teu Espírito, Senhor.
Esses jovens têm promessas. Eles têm promessas. Esses líderes de jovens têm promessas. A liderança do Fire tem promessa. Aleluia! Aleluia! Esses jovens têm promessas, Senhor. Deus amado, que essa conferência Fire, Deus eterno, seja a melhor conferência que nós já vivemos, ó Pai. Deus amado, que seja um divisor Deus amado, de águas, seja um divisor na vida de jovens aqui nesses dias. Senhor, que homens e mulheres saiam daqui na sexta-feira, no sábado e no domingo cheios da Tua presença e unção. Que haja transformações poderosas, que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito, que palavras sejam proferidas aqui, ó Deus, nesses dias, que vão gerar inconformação com este mundo que está aqui fora. Aqueles que estão aqui, Senhor, nós queremos abençoá-los, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui do Fire, agora vocês vão vir aqui à frente, orar pelos adolescentes, que é a próxima geração. Vem aqui orar pelos adolescentes, vocês. Os adolescentes estão aqui, eles estão hoje ministrando. E vocês aqui do Fire, os líderes, os irmãos, vocês vão orar por eles, porque eles vão viver planos especiais através da vida de vocês. Deus está usando vocês para liderar essa conferência. E profetize que essa geração de adolescentes vai viver um tempo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastores podem orar também, pastoras podem orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos declarar um tempo novo nessa igreja, Jesus. Deus amado, que céus se abram, Senhor, sobre este lugar, e que nós possamos viver todas as promessas que o Senhor planejou. Que essa juventude venha viver todos os planos. Estenda seus mãos para cá, igreja. Que esses jovens venham viver todos os planos, Senhor. Que essa geração que está aqui em cima, Deus, venha viver planos especiais, Senhor. Deus amado, aqui tem adolescentes, ó Pai. Em nome de Jesus, eles vão viver planos do Senhor. O Senhor está usando o seu Fire, ó Deus, os jovens, para levá-los a viver um novo tempo na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, usa-os, Senhor. O Senhor, Deus, preparou esse tempo para eles. O Senhor preparou esse tempo para eles. O Senhor preparou esse tempo para eles viverem, Senhor, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, transformações poderosas, extraordinárias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa-os, Senhor. Prepara o coração deles, ó Pai, porque eu sei, Deus, que esses dias serão dias de glória, serão dias, ó Deus, de presença, serão dias transformadores, por causa da Tua palavra, que é a verdade, por causa da Tua palavra, que é a verdade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Vem aqui, Carlos, você que vai terminar esse culto aqui hoje. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias, irmãos, nesse final de semana. Amém. Quem vai estar aqui para receber tudo que Deus vai entregar aqui nesse final de semana? Amém. Aleluias, aleluias. Deus tem levantado. Thaís, pode vir também? Carlos e Thaís. Deus tem levantado esse casal no meio da nossa juventude. E eu louvo a Deus pela vida deles. Como toda a igreja apoiou, eles também nos apoiaram tanto, tem nos apoiado tanto nesses dias difíceis. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês, viu, irmãos? E por esse casal também. O Carlos e a Thaís, irmãos, em setembro, no aniversário da igreja, vão ser consagrados, vão ser ordenados ao ministério pastoral. Amém. São os pastores de jovens dessa igreja. Amém.
Aleluia, aleluia, aleluia. Deus levantou de uma forma sobrenatural. Pastor Raul estava aguardando, né? As 7 chaves, eu acho. Mas quando foi na sexta-feira aqui, o Senhor me mostrou aqui, na vigília, um bálsamo, um azeite, descendo sobre a cabeça do Carlos. Ele estava ali, a Thaís não estava. E eu falei, Deus, o que significa, né? Eu sei que ele tem um chamado. A gente já tinha conversado sobre isso, mas eu não sabia que ia ser agora. E aí quando o pastor colocou no grupo lá, né, do aniversário da igreja, né, Flávia? A gente falou, meu Deus, Deus está planejando. Talvez ele já achou que eu soubesse, mas eu não sabia também. E aí, quando no final da vigília, o pastor Raul falou assim, olha, Deus está derramando azeite aqui. Eu falei, é confirmação. Aí falei para ele, irmão, Deus está derramando um azeite sobre a sua cabeça. E aí ele deu glória ali, aleluia. E essa conferência já começou, amém? Já começou, amém, irmãos? Já começou esse final de culto, já é início dessa conferência que vai acontecer aqui nesses dias. Aleluia. Pastor Carlos e pastora Thaís. Sei nem o que falar agora. Mas já que a conferência começou, queridos, que essa inconformação no teu coração comece de agora. Que acenda uma chama no teu coração agora para clamar pela presença do Senhor. Que acenda agora aí no teu coração um desejo ardente por ter mais de Deus, por querer mais desse fogo, por querer mais e queimar mais pela presença dEle. Nós não nos conformamos com esse mundo aí fora que tem roubado a pureza das nossas crianças, com esse mundo aí fora que tem levado cada vez mais os nossos jovens para o álcool, para a prostituição, para as drogas. Nós não nos conformamos com esse mundo aí fora que a todo custo quer acabar com a família, com o casamento. Nós somos a geração dos inconformados. Está iniciando aqui uma geração de jovens e adolescentes inconformados, que não vão se conformar com o que o mundo diz a nosso respeito, mas que vão comunicar para o mundo o que o Senhor tem para nós e o que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós somos essa geração daqueles que vão levar o fogo e que o fogo arderá continuamente, constantemente, porque homens e mulheres são responsáveis por levar a presença de Deus e aclamar por essa presença. Estenda sua mão para cá então, queridos. Comece a orar aí no seu lugar, clamando por isso. Comece a clamar aí no seu lugar. Comece a dizer, Senhor, eu também não me conformo. Senhor, eu também não aceito. Eu não aceito esse cenário, Deus. O mundo está tentando destruir as nossas crianças. O mundo está tentando tragar os nossos adolescentes. O mundo está tentando corromper os nossos jovens. O mundo está tentando acabar com a família. Nós não aceitamos. Nós não nos conformamos com isso. E nós declaramos nessa noite
fluidor de água nas nossas vidas, não para nossa própria glória, não para nossa própria glória, mas para a glória do nome do nosso Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Final de semana que vem, aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vá para a tua casa para uma semana de vitórias e de cumprimento de promessas de Deus na sua vida. Deus abençoe, até sexta-feira, aleluia.